Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez na Casa do Administrador. Hoje nós estaremos realizando mais uma live. E essa live, amigos e amigas, tem um formato diferente, estilo talk show. Nós estaremos recebendo aqui nada mais, nada menos que o nosso diretor-presidente da Faculdade de Piracanjuba, da FAP. Mas antes de dar continuidade à apresentação do professor Milton Justo, nós vamos tirar a máscara. Nós tomamos todos os cuidados aqui para recepcionar os nossos ilustres convidados. Como eu estava dizendo, né, à tarde deste sábado, nada mais nada menos do que o nosso amigo, professor, administrador, mestre, diretor, presidente da Faculdade de Piracanjuba, a nossa querida FAP. Vai abordar um tema muito interessante, muito importante para os dias atuais. E vai estar conduzindo a nossa live aqui o jornalista Eliezer Macedo, que vai estar trazendo também, dentro desse formato, que eu acredito que vai agradar a todos. Esse projeto faz parte do projeto, do programa Educação Continuada. Já tivemos outras lives aqui, feitas anteriormente, né? Através da professora Aline, que fez uma palestra sensacional, e depois veio também os nossos colegas aí para nos prestigiar muito. E é muito importante. E dando sequência aí à palestra, à apresentação do administrador, do conselheiro, palestrante José Rafael de Medeiros Filho. Quero convidá-los também, no próximo dia 4, só que no horário diferente, às 19 horas, vocês estão convidados para participar de uma outra live aí, nada mais, nada menos também com uma pessoa muito especial de todos nós, que é o deputado Virmondes Cruvinel. Ele vai trazer um tema interessante e de suma importância para todos nós. Então, agende aí, por favor, dia 4, às 19 horas, aqui através do Facebook, do CRA, vocês vão estar recebendo convite para estarem conosco também, às 19 horas. E no dia 13, sábado, dia 13 de junho, né, voltamos ao horário, né, das 17 horas, também estaremos aí recebendo o consultor, o economista Eduardo Alcântara, também com outro tema sensacional, de suma importância para os tempos atuais, ok? Então, todos vocês estão convocados a estarem conosco no dia 4, próximo, às 19 horas, e também no dia 13, às 17 horas, ok? E o CRA já está programando aí a continuidade desse projeto, tem alcançado sucesso absoluto. A todos vocês, o nosso muito, mas muito obrigado por estar nos acompanhando. Recomendando, né, se tiver que sair de casa, né, usem sempre a máscara, ok? Então nós estamos mais uma vez tomando todos os cuidados para preservar a saúde nossa e dos nossos convidados, das pessoas queridas de todos, para poder sairmos dessa crise aí. Então, vamos convidar todos agora para participar de um vídeo, vocês vão assistir um vídeo institucional do CRA. E logo em seguida, o professor Milton Justo estará aqui com vocês debatendo um tema tão importante que é a educação 4.0 e a educação no tocante à pandemia, né? Diante das tecnologias, ok? Então, aguarde aí 3 minutinhos, assista esse vídeo institucional e nós estaremos recebendo aqui o nosso amigo professor, administrador, diretor-presidente da FAP, professor Milton Justo. A administração é a profissão do coração do Brasil. Goiás respira administração porque tem um conselho forte e atuante. Valorizar e defender o administrador é uma tarefa diuturna para o Conselho Regional de Administração de Goiás. Mas essa tarefa não é de hoje. Começou em 1963, com a implantação do primeiro curso superior de administração na Universidade Católica de Goiás. Os primeiros passos da melhor profissão do Estado. A profissão foi regulamentada no dia 9 de setembro de 1965, um passo importante para a valorização do administrador. A história da administração em Goiás se confunde com a história do Conselho Regional de Administração, o CRA Goiás.
O CRA, antes de ser o conselho forte que temos hoje, fazia parte do Conselho Regional do Distrito Federal, separando-se em 1985 e dando o protagonismo que a profissão merece em Goiás. O CRA atuava em uma modesta sala alugada em Goiânia e depois mudou-se para o setor aeroporto, onde teve sua primeira sede própria. Os desafios eram grandes para dar destaque à profissão e eram necessários administradores visionários para dar à administração sua devida importância. A história de valorização da profissão teve um importante passo com a eleição da gestão de 1992. Essa gestão colocou um formato arrojado e visionário na administração do Conselho do Administrador. Não há de se falar em evolução do Conselho sem a gente mencionar o nome do Samuel. Quando eu fui convidado a participar, ele nos levou aonde era a sede do Conselho, que era no centro de Goiânia, uma sala alugada, um espaço horrível. E assim, era vergonhoso realmente. Em 1996, a grande meta do CRA Goiás era uma sede digna para a profissão, que representasse o administrador com orgulho e tivesse sempre as portas abertas para o profissional de administração. Destaco ainda a majestosa e gloriosa sede própria do CRA, no setor marista, área nobre da cidade de Goiânia. Hoje é referência nacional. Goiás idealizou um projeto moderno em uma localização estratégica da capital do estado, o setor marista, área nobre da capital que possui fácil acesso para qualquer administrador. O projeto ousado e a construção foram totalmente custeados por ações como congressos, cursos e eventos científicos, colocando o CRA Goiás no mapa de gestão eficiente do Brasil. Congressos, cursos e eventos científicos deram destaque para o CRA Goiás, que trabalhou de maneira incansável para promover a profissão com conhecimento e qualificação em Goiás. Muitos foram os eventos realizados ao longo do tempo, buscando realmente uma conscientização da necessidade de estarmos colocando no mercado profissionais realmente qualificados. O CRA de Goiás sempre teve responsabilidade com os administradores de todo o estado e por isso estabeleceu seccionais em cidades estratégicas para atender bem o administrador, como Rio Verde, Jataí e Mineiros, no sudoeste do estado, Anápolis, no centro-oeste, Caldas Novas e Itumbiara, no sul do estado e Lusiânia. Ser administrador é motivo de orgulho, e esse orgulho aumenta com atuações importantes do CRA para a valorização da profissão, como a inclusão do administrador como vogal nas juntas comerciais, no Conselho Administrativo Tributário de Goiás e no Conselho Fiscal Tributário de Goiânia. Ter o administrador em postos de tomada de decisão é valorizar a profissão. É muito importante a presença do administrador junto ao CAT, JUSEG e Conselho Fiscal Tributário da Prefeitura de Goiânia, porque nós administradores também lidamos com tributos, lidamos com registro mercantil e juntando-se com outros profissionais de outros segmentos da sociedade, haveremos de fortalecer essas entidades com a nossa grande contribuição. Além dessas conquistas, o CRA conseguiu a criação do cargo de administrador nas prefeituras e câmaras municipais de diversas cidades de Goiás. Incluiu o Dia do Administrador no calendário cívico-cultural do país, do estado de Goiás e em diversos municípios goianos. O CRA Goiás é o berço das grandes conquistas para a administração no Brasil. Atuar em todas as frentes para promover o administrador só é possível quando temos administradores responsáveis. O Conselho continuou aperfeiçoando suas conquistas, como na nova sede, o CRA adquiriu veículos para defender o administrador e fiscalizar o exercício ilegal da profissão. A fiscalização sempre foi foco do CRA Goiás, que criou o CRA Móvel para descentralizar o Conselho e fiscalizar todos os municípios goianos. O CRA Goiás esteve sempre em constante evolução. Hoje o CRA de Goiás tem credibilidade perante a categoria e a sociedade, o que motivou um incremento significativo no aumento dos números de registros de pessoas físicas e jurídicas. O Conselho Regional de Administração de Goiás trabalha, pensa e valoriza o administrador. O Conselho já realizou muito e vai continuar realizando mais, porque vive verdadeiramente a administração. CRA de resultados é um CRA moderno, sério e responsável. Ser administrador é ser CRA. CRA Goiás,
defendendo e valorizando o administrador. Olá, boa tarde. Na live de hoje a gente vai falar sobre Educação 4.0, como a educação vem superando a pandemia do coronavírus, aliando as novas tecnologias. E para falar sobre esse assunto, nós temos como convidado aqui do Conselho Regional de Administração o administrador e professor Dr. Milton Justus, que é o diretor-geral da Faculdade de Piracanjuba. Boa tarde, professor. Boa tarde, jornalista Eliezer. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer ao Conselho Regional de Administração, na pessoa do nosso presidente, Dr. Samuel Bernaz, pelo convite, pela gentileza e pela grata satisfação de tratar desse assunto de tamanha relevância no momento, principalmente para o momento que nós estamos vivendo. Professor, para começar falando, as pessoas entenderem o que vem a ser essa educação 4.0, se falou muito em marketing 4.0, indústria 4.0, mas o que vem a ser essa educação 4.0? E o mais importante, nós estamos preparados para vivenciar isso? Na verdade, a educação 4.0, esse 4.0 faz referência, na verdade, à quarta revolução industrial. Então, o advento da quarta revolução industrial trouxe essas expressões, trouxe essas nomenclaturas de marketing 4.0, educação 4.0. Então a gente pensa que educação 4.0 pode às vezes até ser confundida como se fosse uma metodologia. Na verdade não é nada disso. Ela é uma menção então à quarta revolução industrial. E a educação 4.0 ela acredita muito no learning by doing, que traduzido em forma muito simples, que é o aluno aprender fazendo, né? Então, como eu disse, a educação não é uma metodologia, não existe modelos prontos, não existe nada acabado, não é, vamos pegar um método aqui e vamos aplicar, não é? Então, descontextualizando toda a realidade, e antes é assim uma educação que utiliza-se de diversos saberes e, sobretudo, com este viés das ferramentas tecnológicas. O que nós poderíamos fazer, a internet das coisas também nós podemos citar aqui, nós podemos citar o exemplo da impressora 3D, que são ferramentas que estão sendo introduzidas nos mais diversos campos metodológicos para que se atinja o objetivo fim da educação. E qual seria esse objetivo fim? Que os currículos sejam voltados para habilidades e competências de fato e assim a gente consiga transmitir esse conhecimento num momento da história que é a grande revolução da comunicação e da informação. Como nós podemos dizer, quais seriam os pilares dessa educação 4.0? Nós podemos referir primeiro a um modelo sistêmico. Quer dizer, as instituições de forma geral, ela precisa olhar o cenário atual e verificar exatamente onde pretende chegar. Então, primeiro precisamos desenvolver esse modelo sistêmico. Segundo, nós precisamos trabalhar a mudança do senso comum. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer a mudança de mindset, né? Então a gente debateu isso muito no ano passado no FENESP em São Paulo, que foi o tema central, que é a mudança de mindset. Se todos nós, professores, administradores, estudantes, etc., não estivermos dispostos a fazer essa mudança, essa quebra de paradigma, como diz, no que diz o pensamento, também não logrará êxito. Um terceiro pilar é a engenharia e a gestão do conhecimento para que realmente esses currículos, para que realmente a mudança na educação ocorra. Informação de excesso, tecnologia de excesso, se não houver uma gestão do conhecimento, isso também não logrará êxito. E, finalmente, a gente entende que, para que haja efetivamente a aplicação da educação 4.0, devemos preparar espaços de aprendizados de formas diferentes. E aí nós entramos aqui com um caso muito clássico da metodologia ativa. A metodologia ativa, ela se propõe ela vem ao encontro do que preconiza essa educação 4.0, que é, primeiro, colocar o aluno, o estudante como protagonista e haver uma desconstrução no modelo ortodoxo tradicional de sala de aula. Então, nós temos aí o exemplo das salas de aulas invertidas. Então, assim, muito rapidamente, nós poderíamos dizer que isto tudo gera o conceito de educação 4.0.
E você me perguntou a segunda parte aí da sua pergunta, se nós estamos prontos para esta educação. Prontos ou não, nós estamos vivendo isso. Nós estamos no olho do furacão da quarta revolução industrial e com todos os seus desdobramentos. Ao marketing 4.0, a indústria 4.0, a educação, nós já estamos dentro dessa situação. Então, preparados ou não, nós temos que levar isso adiante. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, o grande desafio para o Brasil neste momento é a redução da desigualdade. Quando nós falamos em avanço tecnológico, nós falamos aqui de plataformas, falamos de metodologias ativas, nós percebemos que apenas uma camada dos estudantes, uma parte dos estudantes e uma parte das escolas e das universidades, das faculdades, estão preparadas e investindo recursos nisso. Então, se não houver a diminuição da desigualdade, nós vamos ficar aqui falando isso durante décadas, que é muito bonito, é muito lindo, mas não vai atingir a grande sociedade, a sociedade como um todo, sobretudo os estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade. E lembrando que você também pode participar dessa live, comentando, curtindo, compartilhando esse conteúdo e mandando também perguntas durante a nossa transmissão para que a gente possa estar fazendo ao nosso convidado. Professor, o senhor falou de mudanças, falou de implementação de tecnologias, trazendo isso para a realidade da administração. Como aplicar essa visão da educação 4.0 dentro dos cursos de administração? Os cursos de administração, de uma maneira geral, ele não pode ser tratado de forma diferenciada. Quando nós falamos, estamos falando na mudança de mindset, nós estamos falando da educação 4.0, de ferramentas tecnológicas, então isso vale para todo e qualquer curso. Alguns cursos, eles já vêm avançando bastante nessa questão, medicina, no PBL, quer dizer, ensinar, transmitir conhecimento, discutir as disciplinas diversas, problematizando-as. Ou seja, então no curso de administração não seria diferente. Na minha visão, o que acontece com o curso específico de administração que nós temos, é o primeiro curso da nossa faculdade. Nossa faculdade completou 23 anos e o primeiro curso instalado lá foi o curso de administração. Então, são 2 décadas trabalhando com esse curso, então a gente adquire uma certa expertise, evidentemente, eu particularmente que sou da área de administração. Então eu vejo que, olha, a primeira questão, nós devemos mudar as DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, que aí estão colocadas, datam a resolução 4 de 3 de junho de 2005. Veja que nós temos uma diretriz que foi construída, né, de 15 anos atrás. E nós hoje estamos debatendo internet das coisas. Nós estamos a discussão ela partiu para um campo tecnológico, para um avanço fenomenal, que eu não posso olhar para algo que foi feito, planejado em 15 anos atrás, que ele seja aplicável nesse momento. Em linhas gerais, filosóficas, elas são eternas. Mas eu vejo, então você falou do curso propriamente. Então nós temos que aplicar metodologias ativas, nós temos que trabalhar estudos de casos, desenvolver nas diversas disciplinas, com aplicação e discussão de casos concretos ou simulados, mas isso no campo do debate e no campo da prática, da problematização. E estimular o aluno a aprender fazendo. Então aí é um conjunto de situações, é difícil a gente apontar apenas um rumo. Com esse conjunto de situações, nós num ambiente diferenciado, não naquele modelo tradicional em que só um fala, só o aluno escuta, isso aí já está superado. Então se nós conseguirmos darmos estes passos de forma efetiva, nós vamos construir cursos de administração melhores, preparando esses profissionais melhores para um futuro, para a atualidade e para um futuro. Essa é a minha visão. E pensando num contexto de professores, né, que estão à frente, que têm o papel de levar esse conteúdo até os alunos, como fomentar essa participação, como realmente induzir os professores a estar aliando essas práticas novas, essas novas tecnologias, para deixar as aulas mais atrativas, para realmente fazer com que o aluno tenha interesse em estar aplicando essas novas tecnologias? Excelente pergunta, Eliezer.
São situações, nós falamos aqui logo no início, isso todo mundo fala, que tem que haver uma quebra de paradigmas, tem que romper com isso, mudança de mindset, etc. Mas eu penso que especificamente na temática docente, tem muito a ver com a política que a instituição de ensino adota para que haja esta mudança de pensamento e para que haja um engajamento, porque são duas situações. Para que a gente aplique a metodologia ativa, por exemplo, quem tem que se engajar é o líder da instituição. É o corpo dirigente. Ele precisa comprar essa ideia e falar, não, isso é bacana, isso vai funcionar, isto é o que está em voga nos Estados Unidos já há 27 anos e funciona. As escolas dos Estados Unidos de administração forma melhor gestor e forma o profissional de business, né? E nós ainda continuamos formando administrador de empresas. Então não é isto. Então acho que primeiro precisa liderar. Segundo, precisa ter o engajamento dos professores e oferecer treinamentos, oferecer incentivos permanentes para que o docente faça uma imersão nessas tecnologias novas, nessas novas metodologias. Então, os líderes da instituição, na verdade, eles são responsáveis para criar esse ambiente favorável e para que haja o engajamento do docente e, por conseguinte, do estudante. E aí nós temos aqui, com certeza, uma receita que vai funcionar. Lembrando que você também pode estar participando da nossa live, mandando perguntas, interagindo conosco, que nós temos aqui a participação do coordenador do curso de administração da Unievangélica, professor e administrador Ieso Costa. Ele pergunta, professor, quais as principais mudanças nos modelos de ensino que a gente precisa neste momento? Bom, para que a gente aponte mudanças, nós precisamos apontar a fragilidade. Então, no meu ponto de vista, porque eu analiso do ponto de vista de dirigente que estou à frente da instituição de ensino, como professor, que também sou administrador, e minha tese, inclusive minha tese de mestrado, de tantos anos atrás, eu já falava sobre o uso de tecnologias nas questões educacionais para que a gente pudesse mudar realidades. Então, portanto, esse modelo tradicional, onde o professor fala, aí o professor prepara aquele slide, coloca ali e o aluno fica lá 2 horas assistindo, isso aí não funciona mais. Os alunos enfileiradinhos. Aulas 100% presenciais, de segunda a sexta, esse modelo também tem se demonstrado pelas pesquisas que são feitas, as pesquisas sérias. Nós temos aqui um exemplo de um pesquisador brasileiro, que é o Gustavo Hoffmann, que é o presidente do Grupo A, faz pesquisa séria na Universidade de Harvard. Então, mostra, lá ficou claro que nem uma coisa e nem outra dá certo. Aquilo 100% presencial já não funciona mais, 100% assíncrona também, que são à distância, não funciona. Então, o que acontece? Nós propomos, eu particularmente proponho e defendo a educação híbrida. Eu acho que a principal mudança no modelo, conforme perguntou muito bem o professor Ieso, teria que ser a mudança na estrutura geral da educação. Possibilitar as instituições de ensino que trabalhem a educação híbrida. E quando nós estamos falando de educação híbrida, nós estamos falando de exatamente o que estamos fazendo nessa época de pandemia, que fomos obrigados, sabendo ou não, com expertise ou não, transmudar para aulas remotas, o uso das plataformas de tecnologia auxiliares para a aplicação dos conteúdos, essas lives que nós estamos agora, todos estamos virando blogueiros, o professor está virando blogueiro, então teve que aprender, está fazendo vídeo caseiro, errando, acertando, mas nós tivemos que obrigatoriamente mudar, sabendo ou não. Claro que professores e professores, já dominavam as ferramentas. Como que nós vamos nos comunicar com o aluno? Que ferramenta que vamos usar? É Zoom, é não sei o quê, é o Airbnb, enfim. Então veja, todo esse conjunto, nós precisamos romper com isso. Então o Ministério da Educação precisa fazer essa reflexão. Eu percebo que o Ministério da Educação não tem aproveitado este momento para fazer essa discussão profunda, mudar a legislação, permitir que as instituições apliquem os seus cursos de graduação, de pós-graduação, da maneira que convier e que for testada melhor.
Então, nessa temática, me valendo das pesquisas que eu citei há pouco da Universidade de Harvard, eu sou um defensor entusiasmado da educação híbrida. Então, essa é a primeira questão que eu acho que nós precisamos fazer. E outra, o professor Ieso, eu acho que o muito importante é construir um plano de ensino e da aprendizagem diferenciado. Nós temos, por exemplo, podemos usar a metodologia de Bloom, que eu acho que é amplamente usada, mas não é amplamente aproveitada. Então, quando nós olhamos para o plano de ensino e da aprendizagem como um instrumento norteador das disciplinas e, consequentemente, que vai fazer aquele caminho da aprendizagem até o final do curso, eu acho que isso ajuda sobremaneira que a gente tenha êxito nas nossas graduações. Professor, o senhor falou aí dessas mudanças, há uma expectativa muito grande de mudanças em todas as áreas do conhecimento, falando do ensino presencial tradicional que temos hoje. Após toda essa pandemia passar, que nós voltarmos para o novo normal, né, que fala-se muito nisso, como que o senhor acha que vai ser esse novo ensino presencial? Terá mudanças? Terá uma nova forma de levar esse ensino até os alunos? O que o senhor tem de expectativa para isso? Olha, a minha expectativa vou ser redundante, porque a minha expectativa particular é que houvesse realmente uma possibilidade. O MEC recentemente tem uma portaria, havia já no Brasil a possibilidade de se aplicar o ensino 20% à distância. Recentemente o MEC reviu isso e aumentou para 40% a distância, mas é muito engessado essas portarias. Eu acho que tem que ter uma flexibilização do currículo. Eu acho que nós precisamos de novas DCNs arejadas, que se preocupe de fato se o aluno, se a competência e a habilidade que está preconizada no plano de ensino e da aprendizagem, ele terá resultado. Isso é medido no ENAD, isso é medido nas avaliações que nós fazemos internamente e externamente. Então, esse deve ser o debate. E não ficar engessado que aprovou presencial, se der uma aula fora ali daquele endereço, está errado. Não, isso está ultrapassado. Isso está ultrapassado. Então, a pandemia, este fenômeno que nos assola aqui no Brasil e no mundo, eu acho que adiantou este debate. E hoje, como nós dissemos já, fomos obrigados a transmudar a forma de levar o conhecimento aos alunos. Então, eu penso que parte desta expertise, parte de tudo que estamos fazendo nesse exato momento, deve permanecer como o case de sucesso. Aquilo que deu certo, vamos continuar. O que deu errado, joga fora. Mas dizer que nós vamos voltar com um aluno 100% presencial, eu acho que nem o aluno mais e nem o estudante vai querer. Porque ele está percebendo que a forma como nós mudamos rapidamente e com que estamos fazendo chegar o conhecimento até ele, está dando resultado. Então, tudo que for de bom tem que ficar. Né? Bibliotecas virtuais, as aulas remotas, e isso tudo deve continuar, na minha opinião. Como era, eu acho que jamais será. E voltando com a participação das pessoas que acompanham a nossa live, temos aqui a participação do administrador Samuel Abernaz, que é o presidente aqui do Conselho. Ele pergunta, professor, as atuais ferramentas educacionais utilizadas nos ambientes virtuais de aprendizado, especialmente nos cursos de administração, se aproximam da realidade 4.0 ou ainda estão distantes disso? Muito obrigado pela pergunta, Dr. Samuel Abernaz. Eu acho assim, eu considero um tema bastante sensível. Cabe aos líderes educacionais que estão frente às instituições, juntamente com seus coordenadores gerais, coordenadores de curso, entender exatamente onde está a dor de cada instituição, levando em conta o contexto também que a instituição está inserida. Eu acho que, como dissemos logo no início, quando tentamos aqui dar uma definição da educação 4.0, uma das frases que nós dissemos é que não há modelo pronto, não há um modelo definitivo. Então, essas ferramentas que estão disponíveis no mercado, por exemplo, nós temos ferramentas que são aplicadas no curso de administração, que estão está na plena utilidade, que são da década de 60, por exemplo.
né? E CRM, Business Bot Canvas, Matriz BCG, essas plataformas, essas situações, nós estamos usando. No entanto, nós temos plataformas Blackboard, por exemplo, do Grupo A, que tem unidades de aprendizagem eficientíssimas. Então, que seria também um recurso que pode ser e deve ser usado no curso de administração. Mas eu acho que nós precisamos de uma visão mais holística, com relação à visão empresarial e à visão na educação, por conseguinte, que seria uma forma da gente enxergar a empresa como um todo e a instituição como um todo, e não separada por setores, não separadas por curso, mas sim de uma forma mais ampla. Então, essas ferramentas, elas que estão disponíveis, ela atende tranquilamente o curso, mas eu acho que o curso ele deve se preparar para um modal diferente. Eu acho que quando nós falamos no administrador, nós devemos pensar num profissional de business, num profissional de negócios, e que tenha expertise de marketing, conheça o mercado, conheça o mercado financeiro, conheça a economia, pelo menos nos seus aspectos macro. Então, nesse sentido, as ferramentas colaboram sobremaneira. E como que a gente consegue colocar o aluno em uma posição mais ativa nesse processo aí de ensino-aprendizagem? Bom, como dissemos também no início, quando nós falamos da metodologia ativa, a metodologia ativa ela preconiza o estudante como sendo o protagonista dessa situação. Então, eu acho assim, podemos criar esse espaço propondo ao aluno metodologia diferenciada para aprender, investindo também na aprendizagem colaborativa, né? Então, acho que essas são questões. De certa forma, esse engajamento é até muito difícil de responder, porque nós estamos vivendo essa grande transformação da tecnologia, da comunicação, da informação, e às vezes nós até discutíamos aqui um pouquinho antes da entrada dessa live sobre fenômenos políticos, etc. E muitas vezes a gente retém a informação que nos é de interesse naquele momento. Então, precisa que o estudante gere esse engajamento também, porque milagres nenhuma ferramenta tecnológica vai fazer. A boa leitura de um livro, se debruçar sobre os conteúdos, isso é extremamente necessário. Eu acho que tudo que ocorre fora disso é complementar e é salutar para que colaborem com a aplicação desses conteúdos. E a nossa participação de agora é especial, ela vem lá de Brasília, do Conselho Federal de Administração, e é da professora e administradora Cláudia, ela que é diretora da Câmara de Formação Profissional do CFA. Ela pergunta, professor, como criar um espaço mais colaborativo entre o professor que está disposto a ensinar e o acadêmico que está disposto a aprender? Então, nós já respondemos um pouquinho a pergunta da professora Cláudia, inclusive nós tivemos uma colaboração. Quero mandar um abraço a todos lá do Conselho Federal de Administração. Nós tivemos uma participação recente em que nós falávamos justamente desta participação colaborativa da empresa em relação aos funcionários, e aqui a gente traz o debate um pouquinho mais voltado para a questão docente. Então, acho que nós podemos criar esse espaço. Nós temos que criar, propondo ao aluno uma metodologia diferenciada para aprender, investindo justamente nesta aprendizagem colaborativa, buscando suscitar reflexões, sem a pretensão de apontar soluções, sem esgotar o tema. Eu acho que tudo isso vai colaborar para criar esse ambiente. A aprendizagem colaborativa ela pode ser definida como uma metodologia de aprendizagem, perfeitamente. E sendo que, por meio do trabalho em grupo, pela troca entre os pares, as pessoas envolvidas neste processo aprendem juntas. Então, tudo isso nós podemos colocar à disposição e fazer essa integração entre o professor, entre o aluno, mas sempre lembrando a liderança da IES é fundamental, dos dirigentes, isso é fundamental. E gostaríamos de agradecer quem está participando da nossa live agora, quem está compartilhando o nosso conteúdo e também está comentando aqui. Um grande abraço aí, Paulo Vitor, professor Marcelo Maza, Regina Lima, Adriana Tiberi, o Dr. Samuel Albernaz, Selma Justus, Jacimara Santos e Josimar Silva. Professor,
No que diz respeito a esse tema de educação 4.0, como desenvolver cada vez mais a empatia de ambos os lados, né? Tanto o aluno quanto o professor, para entender o momento tão diverso que a gente está passando agora, que é essa pandemia. Ela vem criando uma dificuldade muito grande das pessoas, às vezes, entender essa ausência de uma aula presencial, dessa proximidade com o professor. Como é que a gente consegue desenvolver essa empatia, esse gosto do aluno, do professor também, que às vezes não estava tão acostumado a essas novas tecnologias? Como a gente consegue balancear isso para ter uma educação realmente equilibrada? Olha, Eliezer, muito interessante e uma pergunta complexa também. Primeiro eu queria inverter, logo no início já deveria ter cumprimentado, mas quero cumprimentar a todos os nossos estudantes da Faculdade de Piracanjuba, na querida Piracanjuba, nossa cidade querida. Agradecer aos nossos professores, aos nossos coordenadores, diretores, professores lá de Brasília também que estão acompanhando essa nossa participação. Agradecer a todos os que compartilharam, que estão aí mandando perguntas e tornando esse nosso bate-papo mais interativo e com certeza mais salutar. É interessante nós falarmos sobre a questão da empatia, porque tem-se um conceito que o brasileiro ele é empático, e na verdade não é. Nós temos um estudo não é muito recente, de 2016, da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, que fala justamente que o Brasil não é um dos países mais empáticos. Ele não é dos países mais empáticos do mundo. Na verdade, nós somos conhecidos pela nossa alegria. O povo brasileiro é um povo alegre, é um povo hospitaleiro, né? Mas agora, quando nós falamos de se colocar no lugar do outro, nós temos aí um impasse. Então, você está dizendo como criar essa questão da empatia. Então, a empatia, na sua definição simples, é a capacidade psicológica de sentir o que o outro sentiria, de se colocar no lugar da pessoa. E aí reside um problema sério. E nesse momento que nós estamos passando por esse momento de isolamento social, por esse fenômeno global dessa doença da Covid-19, nós percebemos, eu volto um passo atrás do que nós dissemos também. Precisa haver uma mudança de mindset. Nós precisamos, nós brasileiros, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos compreender que é preciso mudar a mente. Abrir. Nós ouvimos desde os nossos avós falar isso. Só que nós não aprendemos isso, nós temos dificuldade, o povo brasileiro é resistente a isso. E falamos também sobre informação, sobre notícias, sobre conteúdos. Muitas vezes nós abrimos a internet e nos interessamos por assuntos que satisfazem aquilo que nós estamos pensando para o momento. E isso é ruim. Então, primeiro precisamos abrir nossa mente. Sermos seletivos com relação à informação, checarmos os conteúdos, porque com isso nós vamos estar contribuindo também para coibir esse mar de fake news que nós vivemos. Então a empatia, ela gera todos esses processos. Então antes de a gente emitir um comentário, ver uma notícia e já emite um comentário, primeiro, vamos checar se aquela informação ela é verídica, se ela procede ou não, e vamos ser empáticos. O que é ser empáticos nesse momento? É nos colocar do lado de lá da pessoa. No Brasil existe um fenômeno muito fácil, muito difundido, melhor dizendo, que é condenar por antecipação, né? A pessoa começa uma investigação, aquela pessoa já é tratada pela grande mídia, é tratada pelas redes sociais, já que se condena a pessoa. Então é preciso que a gente tenha cuidado. Então a empatia, ela vem ao encontro deste cuidado que todos nós devemos ter, nos colocando no lugar do outro, esperando que os processos se cumpram, né, para depois sair condenando, apontando o dedo. Então é muito importante que nós trabalhemos a questão da empatia para que a gente passe por esse processo pandêmico da melhor forma possível e, sobretudo, nas nossas instituições e nas nossas corporações, para que fique o menor prejuízo possível. Porque o prejuízo, ele é seguro, mas nós temos que mitigar isso de tal forma
que a gente consiga olhar lá no horizonte uma reposição desses prejuízos da melhor forma possível. Então, essa pergunta sobre a empatia, eu demorei um pouquinho porque realmente ela é muito importante. Professor, nós estamos falando aqui para administradores, também para estudantes, para pessoas que querem talvez fazer o curso de administração. E estamos vivendo aí uma pandemia que mudou muita coisa no mundo, no Brasil também, aqui no estado de Goiás não é diferente. Qual que é a expectativa que o senhor pode dar para esse estudante, às vezes está lá quase no último semestre de administração, ou para aquele que está pensando em cursar o curso de administração, para esse novo momento que se aproxima, para essa nova realidade que a gente tem? Qual que vai ser a exigência do mercado para esse profissional que vai estar saindo do mercado? Que tipo de profissional que o mercado realmente vai querer? Olha, Elias, nós temos tido a oportunidade de debater esse tema amplamente. Especificamente no curso de administração é fundamental essa discussão. Eu vou falar de uma experiência caseira. Vamos pegar os cases de sucesso que nós temos. Eu vou falar um pouquinho sobre como que nós estamos vencendo esta crise lá na Faculdade de Piracanjuba. Esse advento todo começou no 14, 13 de março, no dia 16, antes mesmo do decreto do senhor governador do estado de Goiás. Nós já emitimos as nossas portarias, tomamos as nossas decisões e começamos a liderar esse processo. Então nós tomamos decisões fortes, firmes, cabais no que diz respeito. Afastamos imediatamente, já suspendemos as aulas, transmudamos as aulas que eram presenciais para as aulas síncronas, que nada mais são do que a continuidade das aulas, só que de forma remota, aplicada pelo próprio professor de cada disciplina. Estabelecemos um canal de comunicação através do nosso departamento de marketing e comunicação e entre a instituição, entre a direção, o diretor liderando, o coordenador geral, os coordenadores e os professores, e com tudo isso para refletir no aluno. O que eu quero dizer com isso? Que lá na faculdade, com todas essas medidas que foram tomadas muito rápida e antevendo as situações, nós antevendo até mesmo o decreto estadual, onde nós no dia 16 falamos, já vai fechar tudo. Não estava fechado tudo, mas nós já dispensamos os alunos, foi uma atitude de vanguarda. E como estamos antevendo outras situações, e como já estamos agora, nós estamos no mês de maio ainda, terminando maio, já estamos elaborando nossos protocolos de retorno, que não tem ninguém falando sobre isso, mas nós já estamos trabalhando esse protocolo. O que eu quis dizer com tudo isso? Porque você me pergunta o que esse aluno de 7º período pode esperar, ou o que um aluno que deseja ingressar num curso de administração pode esperar. Tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. O administrador, o gestor, ele deve, a palavra do momento é essa, ele deve liderar a empresa, ele deve liderar o seu departamento. Lá no seu departamento de marketing e comunicação, você é o líder. Então você vai antever situações e às vezes erra, mas é melhor pecar errando do que acertar se omitindo. Então, se aproveitar de situações. Nós temos que liderar. Então, o profissional de administração nunca foi tão fundamental no nosso país e nunca foi tão fundamental para o mundo. Porque, na verdade, hoje você veja que as empresas, as pequenas empresas estão perdidas, estão fechando. Talvez, se tivesse investido num profissional de administração, formado pelas academias brasileiras, nas faculdades, centro universitário, particulares e públicas, talvez tivesse conseguido encontrar um caminho. Lá na nossa faculdade, nós temos a sorte de ter o seu presidente, o seu diretor-geral, um administrador. Nós temos também lá o professor Maza, que é diretor acadêmico, também administrador. Nós temos a diretora administrativa, que é a professora Selma Justus, que também é administradora. Foram todos formados na academia. Não é empírico. Eu reconheço que existem grandes administradores das antigas, que às vezes não fizeram o curso de administrador, mas isso foge à regra, isso é uma exceção. Que são aqueles que adquiriram de forma empírica conhecimentos e expertises num dado segmento de mercado e lograram êxito. Mas isso não funciona hoje para a nossa realidade. Hoje o administrador ele tem que ter uma visão holística do mundo global. Economia, temos que ter uma visão holística da economia.
também, não só regional, estadual, nacional, como internacional. Nós precisamos, o administrador, ele precisa entender de câmbio, ele precisa entender de commodities, ele precisa entender de exportação, importação, ele precisa ter esta visão, para que ele possa conduzir a sua empresa. Não interessa se a empresa dele é um açougue e vende um produto lá. Ele tem que fazer daquele produto, ele tem que dar certo, usar todas as expertises que aprendeu, passando pelo marketing, passando pelas pesquisas de mercado e fazer aquele produto ser diferente do açougue do vizinho. E assim funciona para pequenininho. Nós damos um exemplo muito claro lá para o nosso interior e podemos dar um exemplo para conduzir uma Petrobras e, sobretudo, para conduzir os processos públicos. Nós vemos hoje uma deterioração do poder público por falta de administradores. Eu tenho uma luta aqui no Conselho, até quero fazer com toda a vênia aos que pensam ao contrário, mas quero fazer das palavras do Dr. Samuel Albernaz, que tem uma fala dele, que ele não tem problema nenhum em dizer isto publicamente e sempre quando estamos com políticos, que ele diz: todo secretário municipal de administração deve ser formado em administração. E eu levo essa fala comigo. Então é porque o que acontece? O poder público se deteriora na medida em que nós não temos líderes, não temos gestores que tomam as decisões rapidamente, antevendo crises. E sobretudo quando a crise está batendo a porta. Então toda essa fala foi um pouquinho longa para dizer a você, estudante, que pretende fazer o curso de administração e estava meio em dúvida, venha se somar às fileiras dos administradores brasileiros, goianos, porque com certeza a nossa profissão ela será valorizada cada dia mais. E sobretudo quando nós temos um conselho atuante, que é o Conselho Regional de Administração, na pessoa do nosso presidente aqui, no Conselho Federal de Administração, e nós temos conselhos, instituições sólidas, autarquias fortes e que têm trabalhado incansavelmente para que valorizem cada dia mais a nossa profissão. Então esse é o meu recado para você, o nosso estudante aí da Faculdade de Piracanjuba, para todas as faculdades goianas e para todas as faculdades e universidades brasileiras. E a nossa live de hoje termina por aqui. Nós agradecemos a atenção de vocês, o carinho da audiência e esse engajamento que foi bem interessante durante toda a nossa transmissão. Reforçando o convite do administrador Samuel Albernaz para as próximas lives. No dia 4 de junho, nós temos um encontro marcado aqui com o deputado estadual Virmontes Cruvinel. Ele vai abordar o tema justiça, respeito e solidariedade em tempos de isolamento social. Essa live será às 19 horas. Já no dia 13 de junho, nós teremos o administrador Carlos Almeida, que trará um assunto chamado Mercado Digital e suas vantagens, vidas e negócios, e uma descrição de 21 ferramentas para equilibrar a vida e a carreira. Essa live será às 17 horas. E já no dia 21 de junho, o administrador Eduardo Alcântara vai apresentar o tema Preparando o Empreendedor para o Novo Mundo. Eu gostaria de mais uma vez de agradecer a sua participação. Foi um tema bastante interessante, as pessoas realmente compartilharam desse conhecimento. Aqui na live a gente teve um engajamento bem interessante, as pessoas realmente interessando pelo tema. Mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço e parabenizo o jornalista Elias Macedo pela excelente condução, né, essa mediação do nosso debate aqui, e realmente incentivar, propor a que o Conselho continue com essas discussões que são maravilhosas, e mais uma vez agradecer ao nosso presidente, ao administrador Samuel Albernaz, pela gentileza, pela delicadeza de nos convidar. Nos sentimos honrados de estar aqui, ao mesmo tempo que estamos debatendo esse tema tão propício para o momento, essa reflexão tão importante. A gente também se sente orgulhoso de trazer o nome da nossa cidade de Piracanjuba aqui para o cenário estadual, para o cenário nacional. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade, que Deus abençoe, e vamos seguir, e sempre deixando como última mensagem, vamos ficar em casa na medida do possível, vamos levar as orientações das autoridades sanitárias a sério, porque ainda nós não chegamos no pico dessa doença, e com certeza nós precisamos colaborar também, dar a nossa colaboração. Meu muito obrigado e que Deus abençoe. É uma grata satisfação, professor administrador Milton Justus, essa belíssima apresentação, trazendo essas informações,
essa troca de experiência tão rica para nós, onde foi abordado esse tema muito importante, Educação 4.0. Como a educação vem superando a pandemia do coronavírus, aliado às novas tecnologias. Muitos desafios estaremos aí enfrentando aí nesse futuro, né? Futuro não, nesse presente e futuro. Como o senhor bem disse, né, muitas coisas boas vão ter que acontecer para essa nova realidade. E quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né, mas essa live que o CRA Goiás promoveu, e que fica aí o nosso agradecimento primeiramente a Deus, a você que está nos assistindo, aos nossos conselheiros, colaboradores, aos administradores, professores, acadêmicos, enfim, a todos vocês, nossos verdadeiros amigos. E em nome do Conselho Regional de Administração, professor Milton, por essa apresentação aqui na Casa do Administrador, nós queremos fazer a entrega desse certificado de participação por ter apresentado aqui. Eu não vou chegar muito perto de você não, porque nós temos que tomar muito cuidado, né, okay, com o próximo, né, com o nosso amigo Milton, tomando essas medidas aqui que nós temos que tomar. Você fica em casa, se não puder ficar em casa, use a máscara para te proteger e proteger também aos seus amigos, aos seus familiares. Isso é muito importante, né? Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado, professor Milton, mais uma vez. Sinta-se abraçado, sucesso absoluto em seus sonhos, seus empreendimentos. Continue fazendo com que a FAP seja referencial na educação do Estado de Goiás e do Brasil. Esse grande educador, empreendedor, por sinal, uma instituição como a FAP, eu conheci. Eu fiz a aula inaugural lá, o que era lá. O professor Ariston, um abraço, que está nos assistindo aí, né? Foi ele que idealizou esse projeto, né? Então, professor Ariston, e a todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado e até a próxima quarta-feira, dia 4, correto? Às 19 horas, quando estaremos recebendo aqui o deputado estadual Virmontes Cruvinel. E no dia 13 de junho também, às 17 horas, aí já voltamos ao horário do sábado, contamos com vocês também com a outra brilhante palestra aí. A todos vocês, um excelente final de sábado e uma excelente semana. Obrigado. Tchau.